Eu tenho um dado que diz que 3 a cada 4 casos de inventário no Brasil envolvem uma disputa por propriedade, algum tipo de disputa por propriedade. No seu dia a dia, são mais de 25 anos, né, atuando nessa área, Sim. Isso é muito verdade, é muito visível? É verdade, porque grande parte do patrimônio do autor da herança ali está em imóveis, né? Então, fala sobre o direito de propriedade imobiliária, principalmente. Pouco se faz um planejamento para deixar o patrimônio de uma maneira mais líquida, de fácil distribuição. Então, por exemplo, se você tem um imóvel, apenas um imóvel, de R$1 milhão, né? Como é que você tem que dividir isso em partes iguais? Como é que é a parte tributária, se está em dia ou não? Então, normalmente há disputas, porque um irmão quer ficar com aluguel, o outro quer vender o imóvel. Como se resolve isso? Cada um tem uma opinião. As pessoas que te procuram são os que vão deixar a herança, né? Bom. E qual é a preocupação que eles te trazem? Meus clientes, na sua maioria, são pessoas acima de 60 anos, né? Por isso que eu advogo muito na defesa do direito do idoso, e uma das preocupações dele, além da saúde, o idoso preocupa com a questão patrimonial. Como é que vai ficar, caso venha o evento morte, minha família? Eles vão distribuir, vão cuidar da herança de forma harmônica, vai gerar conflito ou não? Então, a gente nunca sabe quando vai partir, né? Então, a gente tem que planejar para que isso, de modo que hoje, o dia de hoje, já esteja em paz. A gente já tem que falar do assunto. E uma das perguntas que eu sempre faço para meus clientes é: se eu morrer hoje, se hoje eu for para o céu, como é que vai ser feita a distribuição do meu patrimônio? Uhum. Meus filhos vão conseguir, junto com a minha esposa, ou com a meieira, ou se caso já não seja viúva, como é que meus herdeiros vão resolver o meu patrimônio hoje? Os casos são muito ruins, né, de briga por herança. A gente tem muitos eventos no Brasil que são terríveis. Você vê o irmão brigando com o irmão, às vezes até brigando com a mãe. É uma coisa assim, sem controle. Eu queria que você contasse algum caso que você tenha visto, acompanhado, talvez não atuado, mas que você soube que aconteceu por conta de herança, que é um problema que poderia ser evitado, né? No planejamento acessório, quando eu falo com o cliente, com o idoso, eu peço para ele tirar uma fotografia do hoje, né? Porque a gente pode, tudo bem, podemos prever o futuro, mas hoje como é que está a família? A família hoje encontra-se unida, com um diálogo harmonioso, ou a família hoje está brigada? Como é que está o relacionamento hoje dos filhos, atualmente? Então, esse é o ponto de partida. O que traz muito problema é não saber levar o assunto herança antes da morte. Muitas vezes a pessoa, por medo de falar da própria morte, ele não traz esse assunto à tona. Às vezes, os próprios filhos não querem falar sobre herança. Não, ainda não é na hora, não vai acontecer. Mas é engraçado, Daniel, eles têm falado. Cada vez mais os filhos têm até pressionado para que haja divisão. Para que haja já divisão em vida. Só que os filhos só... Não, mas aí a divisão acontece imediatamente ou só depois da morte? Não, o planejamento tem que ser feito antes. E a distribuição em vida ainda. A distribuição em vida? A distribuição em vida. Porque se morreu, aí segue a lei. Aí já não tem mais disposição da vontade da pessoa. A pessoa, enquanto ela está viva, ela pode dispor da sua vontade, fazer prevalecer a distribuição de forma assim: eu quero dar mais para um filho, esse aqui menos. Mas ele só vai receber depois que o pai morrer. Não necessariamente. No planejamento acessório, você pode se valer de institutos como a doação, que é então, o mais comum. Ele já começa a doar. Ele já começa a distribuir parte da herança. Você não precisa fazer totalmente. No evento morte, você tem que distribuir total. Ali, você tem que averiguar se houve um testamento, algumas questões, se houve a meieira ou não, mas com o evento morte ele é distribuído. No planejamento acessório, não. Você pode começar distribuindo 100 mil, por exemplo, a cada filho, por mais que o patrimônio seja de 10 milhões. Você, através da distribuição equitativa e planejada, você vai, inclusive, educando eles. Inclusive, podendo treiná-los a administrar melhor o patrimônio. Porque a grande preocupação eu lutei tanto para construir um patrimônio. Levei 70 anos, vamos pegar um cliente meu de 70 anos, aí, meu pai tem 73, vamos pegar uma idade parecida com a dele. Construí um patrimônio de bancário, trabalhei muitos anos, e agora? Eu morro e isso vai... Algum filho meu que não sabe administrar, torra isso com uma namorada, ou vai para bebida, ou vai viajar...
Ele lutou tanto para construir um patrimônio que pode se acabar em meses. Então, essa é uma preocupação muito grande dos meus clientes, é fazer perpetuar a herança de forma saudável, não só para não gerar conflitos, mas também que o patrimônio ele prevaleça, né, com sabedoria. Uma pergunta, a dívida também pode ser herdada? Claro, dívida também é partilhada, mais uma preocupação. Então, por isso que o debate, essa conversa, abrir esse tipo de assunto com os herdeiros ainda em vida e noticiar, porque muitas vezes os herdeiros nem sabem que o pai tem dívida. Isso imagina. Aí morreu, deixou uma dívida e eu tenho que pagar. É isso. Isso pode acontecer? Pagar? Pode acontecer. Isso, na verdade, costuma acontecer também. As Esse pessoas, é o normal. quando fala de planejamento sucessório, a gente só pensa no bônus. Né? Muitas vezes ali tem um ônus muito grande, né? Tem algum gravame, de repente, do imóvel, acho que ela está parcelado ou hipotecado, você não faz a menor ideia se não tiver abertura disso. Às vezes as pessoas já pressupõem que o patrimônio ele está estável, ele está bom. E muitas vezes não. Ele é surpreendido com a dívida e aí o que acontece? Não vai sobrar nada. A pessoa, às vezes, gera uma expectativa, mas, pelo menos, não afeta o patrimônio do herdeiro. A dívida do pai morre com o valor que ele acumulou durante a vida dele, entendeu? Eu não vou pagar a dívida dele, a não ser que eu seja sócio dele numa empresa. Aí já é outro assunto. Aí envolve mais direito societário que o direito de família. E o filho, o herdeiro, ele não tem como negar. Não quero essa herança. Não, tem filho que pode renunciar. Ele renuncia à herança, mas ele renuncia à dívida? Não, se for como dívida, não. Mas eu posso renunciar, por exemplo, se eu sou um filho que eu tenho um patrimônio já vasto, eu posso falar, não, pai, eu renuncio em favor dos meus irmãos, eu abro mão. Acontece muito disso de fazer acordo de inventário. Normalmente, quando vai na justiça que tem um conflito, alguns eles vencem até pelo cansaço, que alguém precisa mais do que o outro. Então, muitas vezes, alguém pode abrir mão. Sim. Você está entendendo? Tem formas de fazer isso vida, escritura pública, enfim. Mas isso é um assunto muito específico. O problema é que cada família, eu não gosto de generalizar o assunto de planejamento sucessório, porque são questões que envolvem não só a parte tributária, que muitas vezes as pessoas pensam só na parte do dinheiro em si, mas não é bem isso. Tem uma parte ali que também envolve as emoções, entendeu? Então, para você quer evitar um conflito, esse conflito é evitado com um diálogo aberto, com uma comunicação saudável. Se não fizer isso antes de morrer, com certeza, após vai acabar tendo esse problema. Eu trouxe um caso aqui para a gente falar, que é um caso que gerou uma repercussão, porque envolve um grande brasileiro, que é o Zagallo. Ele foi treinador da seleção brasileira, né? E um grande jogador de futebol também. Quando ele faleceu, tornou-se público que, em seu testamento, eu estou aqui lendo a notícia, ele nomeou o filho caçula para ficar com a maior parte dos bens e deixou registrado que ele estava profundamente magoado com os outros herdeiros. O Zagallo optou por deixar 50% da herança para um filho e a segunda metade foi partilhada entre os 4. Ou seja, igualmente, ele ganhou mais quase 60%. Não sei esse quantos filho filhos ganhou 2 vezes, os 50% mais... É porque o testamento você pode dispor, metade do seu patrimônio você pode dispor como quiser. O Zagallo podia me dar esses 50% se ele quisesse. Sim, não é nem necessariamente ser herdeiro. Muitas vezes a gente pensa em testamento para os próprios filhos. E não, ele pode doar para uma instituição de caridade, caso queira, ou deixar atestado que metade do patrimônio vá para essa finalidade. Mas você viu o que estava escrito? Qual foi o motivo que ele fez? Então, olha o motivo que ele colocou. Estava magoado. Isso que me chamou a atenção. Profundamente triste. Uma pessoa que coloca no testamento profundamente triste não fez um planejamento. O que eu quero é evitar que tenha no testamento um comentário como esse do Zagallo. Ele não abriu, ele viu que se ele preferiu testar, não encarar o problema em vida e deixar para o evento, na morte, escrito, uma coisa que ele poderia ter aproximado os filhos. Então, no meu escritório, muito do que eu viso, a minha filosofia, o Daniel, é de unir. Então, se o Zagallo viesse, por exemplo, vamos pegar o caso então do Zagallo. Tiago, como é que você pode me ajudar? A minha missão era restabelecer o diálogo da família. Dá para ver que ele nem falava, talvez, com os outros filhos. Estava profundamente magoado com os filhos. Segunda que é a notícia do jornal. Segunda notícia do jornal, e conforme ele, inclusive, pôs no testamento que estava magoado. Olha só como é que foi a partida dele.
Então, o que eu quero é dar paz. Eu preciso levar paz para a família e paz principalmente para o autor de herança. A missão do nosso escritório é levar paz não só para o idoso, para a família, né? Mas principalmente para ele. Ele não teve paz. Desculpa, eu posso estar, né, sendo um pré-julgamento, mas assim, a forma como demonstra no testamento, ele estava profundamente magoado. A forma como entrou para a história, tá? Então, como é que o próprio pai parece que desistiu ali da família em vida? Entendeu? Então, às vezes, é preciso ter, e aí entra o Daniel. Uma das coisas que eu sempre primei buscar conhecimento, eu tenho alguns cursos na área de negociação, já fui em Harvard e tudo mais, né? Então, parte do que se tem que ter, isso é uma negociação que a gente faz em vida. Às vezes, a gente tem que tentar identificar os interesses ali por trás do motivo de dividir herança. Né? Tem alguns, não é a parte material só.